Fala galera, mais um ótimo dia para nossa aula de física e hoje a gente vai ver a parte de máquinas térmicas, né? Começando aqui pelas transformações reversíveis, né? Existem fenômenos cujos eventos acontecem numa ordem direta ou inversa, não nos permitindo saber aquele que aconteceu antes ou depois. Veja o exemplo do pêndulo. Como saber se primeiro ele estava na direita para depois ir para a esquerda, ou se do contrário ele começa da esquerda e vai para a direita? A gente chama de fenômeno de transformações reversíveis as transformações que podem se efetuar em ambos os sentidos, de modo que na volta o sistema retorna ao estado inicial, passando pelos mesmos estados intermediários, sem que ocorram variações definitivas nos corpos. Geralmente essas transformações puramente mecânicas, que se realizam sem atrito e sem que se produzam choques inelásticos, a gente diz que elas são reversíveis, né? Agora, considera aqui esse cubo de massa M no alto do plano inclinado. E na base desse plano aqui, essa mola, tá? Uma mola ideal. Se esse cubo, né, deslizar sem nenhuma resistência plano abaixo, o cubo irá chocar-se elasticamente com a mola e voltará a subir pelo plano até alcançar novamente sua posição inicial. Percebe que a transformação ocorrida não produziu nenhuma modificação nos corpos. Logo, essa descida ela é reversível. Agora, se levarmos em conta as perdas de energia por atrito para fazer o cubo retornar à posição inicial, seria necessário fornecer energia externa. E aí, nesse caso, a descida seria irreversível. Então, aqui as transformações irreversíveis são quando ela vai ser irreversível quando sua inversa só puder se efetuar como parte de um processo mais complexo, envolvendo interações com outros corpos, né? O caso aí que eu falei, da gente analisar o bloco caindo e considerar as perdas de energia. Para que ele volte para a posição normal, precisaria fornecer um pouco de energia externa. A gente sabe aqui que na vida real todos os fenômenos espontâneos ou naturais são irreversíveis, né? Por exemplo, diferente lá do caso do pêndulo, né, que tinha um pêndulo se movimentando, ficava difícil saber por onde começou. Agora, se a gente olha aqui, por exemplo, essa planta aqui no seu estágio final, a gente sabe que ela foi semente, ela foi crescendo, crescendo, e um dia ela vai morrer, né? Vou pegar aqui uma frase do Gaspar. A natureza só admite uma sequência para o transcurso dos acontecimentos. Em todos há uma espécie de orientação que indica o sentido do transcorrer do tempo. Então é dentro disso que a gente vai trabalhar aqui na segunda lei da termodinâmica, tá? Os fenômenos naturais são irreversíveis, porque o calor gerado por eles nunca pode ser inteiramente reaproveitado em outra forma de energia. Então aqui eu tenho um exemplo de máquina térmica, um dos primeiros modelos de máquina térmica, né? Onde aqui eu tenho a máquina toda funcionando, eu tenho calor sendo retirado da fonte quente. Aqui, por exemplo, tem um local onde está queimando algum material combustível, carvão, por exemplo, né? Esse aqui é o calor total produzido pela queima desse material. Essa máquina vai aproveitar esse calor, onde eu posso dizer aqui que esse calor retirado da fonte quente, ele é a energia total produzida, né? Uma parte dessa energia vai ser utilizada para que a máquina se movimente, né? Esse vai e vem da máquina, né, é a própria realização de trabalho. Esse deslocamento aqui desse êmbolo é o trabalho realizado. Ele está consumindo uma parte dessa energia e realizando o trabalho. Só que uma parte dessa energia ela acaba sendo perdida no que a gente chama de fonte fria, né, que você pode considerar até como um meio exterior. Parte dessa energia total ela é perdida,
tá? E com isso, nenhuma máquina térmica operando em ciclos pode retirar calor de uma fonte e transformá-lo integralmente em trabalho. Então, a quantidade de calor retirada da fonte quente ela é igual ao trabalho realizado mais a quantidade de calor que vai ser perdida, vai ser jogada para a fonte fria, né? E aí a gente pode ver, só arrumando aqui, que o trabalho é essa diferença, né, da quantidade de calor retirada da fonte quente menos a quantidade de calor retirada da fonte fria. Rendimento de uma máquina, tá? O rendimento de uma máquina é definido pelo percentual de calor transformado em trabalho, tá? Qual o percentual dessa energia que vai ser transformada em trabalho? Então, nada mais é do que uma razão entre o útil sobre o total, energia útil sobre energia total. Como o trabalho é a diferença aqui da quantidade de calor da fonte quente menos a quantidade de calor da fonte fria, substituindo naquela equação lá em cima, eu tenho quantidade de calor da fonte quente menos a quantidade de calor da fonte fria dividido pela quantidade de calor da fonte quente. Algebricamente, se eu abro isso daqui, fica calor da fonte quente sobre calor da fonte quente menos calor da fonte fria sobre calor da fonte quente, né? Uma coisa dividida por ela mesma dá 1. Então essa daqui é uma outra forma de calcular o rendimento, né? Com os calores da fonte fria e fonte quente, sem necessariamente o trabalho. Se essa máquina operar em ciclo de Carnot, que a gente vai ver com mais detalhes lá no final, mas só para adiantar, a gente vai considerar as temperaturas absolutas dessas fontes, tá? E não mais as quantidades de calor. Como não pode existir calor totalmente convertido em trabalho, a segunda lei proíbe a existência de uma máquina térmica com eficiência de 100%. Então isso é muito importante entender da segunda lei. Nenhuma máquina vai conseguir pegar toda a energia produzida pela fonte quente, pela queima de um material. Ela não consegue pegar todo esse calor e converter em 100% de energia. Se você olhar aqui essa equação, fica aqui essa letrinha grega aqui, esse ni, fica 1 menos essa razão, né? Para que isso aqui desse 100%, o coeficiente, o rendimento teria que dar 1, mas é 1 menos um fator aqui, tá? Máquina frigorífica, né? As nossas geladeiras, os aparelhos condicionadores de ar, o que eles fazem, né? Essas máquinas são dispositivos que, durante seu funcionamento, efetuam a transformação de trabalho em calor. A gente vem vendo aí nessa parte termodinâmica que o calor sempre flui da região mais quente para a região mais fria, né? Onde, se eu tiro um copo de água, pego um pouco de água gelada e coloco sobre a mesa, dificilmente eu vou voltar lá e aquela água vai estar congelada. Isso aqui falando que eu moro no Rio de Janeiro, né? Porque o ambiente que está a uma temperatura maior, ele vai transferir calor para a minha quantidade de água que está numa temperatura mais baixa. Agora, naturalmente o calor flui da região mais quente para mais fria, né? Agora, a máquina frigorífica faz o contrário. Ela tira calor da fonte fria e joga para a fonte quente. É um processo que a gente não vê naturalmente, mas só é possível porque tem uma máquina aqui consumindo energia, né? No caso aqui é uma geladeira consumindo eletricidade. O compressor da geladeira vai realizar esse trabalho, né, e vai tirar calor da fonte quente. Então, assim, naturalmente não é possível, mas uma máquina consegue fazer esse processo contrário consumindo energia, que no caso aqui seria eletricidade. Então, o refrigerador, né, ele realiza trabalho retirando calor da fonte fria, né? Então, esse calor aqui retirado da fonte fria, ele, né, na verdade é nessa sequência mesmo, né? O trabalho realizado pelo compressor aqui no caso, retira calor da fonte fria
e joga esse calor na fonte quente, tá? E a gente, no gerador, não faz muito sentido a gente falar de rendimento, né? A gente vai falar de eficiência do gerador, né? Que corresponde ao coeficiente obtido pela razão entre o calor retirado da fonte fria e o trabalho realizado pelo compressor em cada ciclo. Aqui eu tenho o total. Lembra lá do rendimento, que era trabalho sobre o calor da fonte quente? Então, era o útil, né, sobre o total. Só que aqui, deixa eu dar só uma ajustada aqui, que isso aqui é o calor da fonte fria, né? Então vamos lá, deixa eu voltar aqui para esse aqui de novo. Essa razão aqui que a gente tem é o útil sobre o total. O que a gente espera, né? A gente tem um refrigerador, né, uma geladeira, que aconteça o quê? Né? Que ele baixa a temperatura lá dentro. Um gás circula dentro da geladeira, quando ele passa ali dentro, ele passa tirando o calor daquela região e jogando para a parte interna, né? Se reparar, não sei se já fez, algumas pessoas até têm o costume de secar algumas peças de roupa naquela serpentina da geladeira, ali fazendo aquela serpentina de varal. Por quê? Ali fica um pouco quente. Da onde está vindo aquele calor? De dentro da geladeira. O mesmo ar-condicionado. Se você tem um ar-condicionado que está ligado, se você se aproxima da parte externa, né, que normalmente fica para fora do ambiente, você vai ver que vai estar saindo um ar um pouco mais quente. Então, assim, aquele ar está sendo retirado do ambiente, fazendo com que a temperatura baixe. Então, o total produzido de energia é o trabalho, né, pelo compressor. Ele consome eletricidade, gera esse trabalho, começa a comprimir e retira calor da fonte fria, que é o útil. Substituindo aqui, né, trabalho a gente viu que é calor, a diferença entre o calor da fonte quente menos o calor da fonte fria, lá da segunda lei. Substituindo, a gente tem essa relação. Se esse refrigerador também opera em ciclo de Carnot, a gente tem agora essa nova relação. Então vamos lá para o ciclo de Carnot, vamos tentar entender um pouquinho, né? Nicolas Leonard Cid Carnot, né? Nascido em 1796 e morreu em 1832. O Carnot, ele entregou o primeiro modelo teórico de sucesso sobre as máquinas térmicas, né? O ciclo de Carnot, e apresentou os fundamentos da segunda lei da termodinâmica. Em 1824, Carnot idealizou um ciclo que proporcionaria rendimento máximo a uma máquina térmica, né? O ciclo de Carnot, aqui olhando pelo gráfico, ele consta, né? Aqui eu tenho um gráfico PV, né? A gente viu esse gráfico lá na parte de gases, né? Onde essas curvas aqui a gente chama de isotermas, onde a isoterma mais afastada aqui da origem do gráfico é que possui maior temperatura. Então, T1 maior do que T2. Aqui, esse gráfico, né, ele é composto de duas isotermas, tá? E duas adiabáticas, todas elas reversíveis, sendo o ciclo também reversível. Então, aqui, ó, essas são as isotermas e as adiabáticas, tá? Quando o ciclo é percorrido no sentido horário, o trabalho realizado é positivo, medido numericamente pela área do ciclo, né? A gente viu isso aqui lá naquela parte de transformações cíclicas. Então vamos lá. Imagina uma máquina térmica na qual o gás sofra expansões e compressões realizando o ciclo de Carnot, onde T1 vai ser a temperatura da fonte quente e T2 a temperatura da fonte fria. Se a gente olhar aqui, ó, partindo do estado A, o gás realiza uma expansão isotérmica, né, de A para B. Aqui, ó, um detalhe, relembrando, qualquer ponto dentro de uma mesma isotérmica, ele possui a mesma temperatura. Então, a temperatura em A é igual à temperatura em B. Então, a transformação de A para B
é uma transformação isotérmica, né? Aqui ele recebe uma quantidade de calor da fonte quente, tá? E em seguida, né, ocorre uma expansão adiabática de B para C, onde não há troca de calor. E depois uma compressão isotérmica, aqui de C para D. Olha que agora eu estou na isoterma T2, né? Aqui C e D possuem a mesma temperatura. Então aqui eu tenho uma compressão adiabática de C para D. E aqui a gente tem de novo uma adiabática de D para A. Tá? Então, o que a gente tem aqui, né? Nesse caso, a gente tem a nossa máquina térmica, onde a fonte quente está com uma temperatura T1, ela recebe calor aqui, uma quantidade Q1 de calor, e uma parte Q2 é jogada para a fonte fria, né, que eu estou representando aí pela temperatura T2. Né? Então, essa quantidade de calor entra, essa máquina realiza trabalho e ela rejeita uma quantidade de calor para a fonte fria. É o modelo que a gente tinha visto, só que o ciclo de Carnot propõe o máximo rendimento para uma máquina térmica. Então, ao invés de trabalhar com as quantidades de calor somente, a gente vai trabalhar com as temperaturas absolutas dessas fontes. Então, o Carnot viu que isso aqui era proporcional, a quantidade de calor que entra, né, é proporcional. Essa razão aqui é proporcional a essa razão, a quantidade de calor que entra sobre a temperatura da fonte quente é igual à quantidade de calor rejeitada sobre a temperatura da fonte fria. Então, o rendimento de uma máquina térmica que realiza o ciclo de Carnot, vou repetir um pouquinho aqui a equação que eu já mostrei lá atrás. Isso aqui é o que a gente tinha visto antes, substituindo, né, pela relação entre as temperaturas absolutas, a gente tem que o rendimento é 1 menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Então, o rendimento no ciclo de Carnot é função exclusiva das temperaturas absolutas das fontes quente e fria, não dependendo, portanto, da substância trabalhante utilizada. Carnot provou que essa fórmula corresponde ao máximo rendimento que pode ser obtido por uma máquina térmica operando entre duas temperaturas, T1, fonte quente, e T2, fonte fria. Tá? Então, esse é o máximo rendimento de uma máquina térmica. Então, galera, a gente fica por aqui. Tá? Espero aí que vocês tenham entendido e até a nossa próxima aula.